E aí, pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui no nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vamos lá, então? Aqui fala sobre João Batista é decapitado. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: "Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos." Aqui vamos lembrar o quê? Que ele mesmo tinha permitido que João Batista tivesse sido decapitado. João Batista ele foi decapitado como um prêmio para a filha de Herodias, que tinha feito uma apresentação muito bela em uma festa. E a relação de Herodes com Herodias era uma relação pecaminosa, né? Ele estava se relacionando com a esposa do irmão, e Herodias, por esse fato, por João Batista falar contra essa relação, então ela já tinha uma raiva, um ódio de João Batista. Então ela pediu em troca daquela dança que a filha dela fez, que João Batista fosse decapitado, e Herodes permitiu isso. De fato ele foi decapitado. Então, de certa forma, aqui Herodes tinha um peso, como se ele caiasse uma culpa para aquilo, né? E ele disse assim: esse é João Batista que ressuscitou dos mortos, porque nele está operando poderes milagrosos. Por isso Herodes havia prendido, havia prendido e o colocado na prisão por causa de Herodias. Então aqui afirma o que eu acabei de falar, seu irmão, né, enfim, daquela situação que eles estavam tendo ali. E aí vai contar um pouco mais para baixo o que eu relatei aqui resumidamente, tá? Logo depois disso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, né? Daí vai falar ali o que aconteceu com o corpo de João a partir dessa decapitação aqui. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para os povoados, para que possam comprar comida." Ou seja, estava caindo o dia. Os discípulos viram que aquele pessoal ali estava com fome, estava cansado, né? Porque não era uma igreja com ar-condicionado onde eles estavam, era um campo aberto, era calor, né? Já estava ficando tarde, tinha crianças ali, tinha muita gente, então pessoas que estavam ali já cansadas. E Jesus disse assim: "Não mandem eles ir, deem vocês mesmos a comida a eles." E eles falaram: "Mas Senhor," vou falar aqui de forma resumida, "nós não temos, nós temos ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, é tudo que nós temos." Então eles deram esses 5 pães, né, os 2 peixinhos, onde eu vou ler bem exatamente aqui onde diz, ó: "E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços", como se fosse um cesto para cada discípulo de sobras, né? Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então imagina, vamos supor aqui que metade desses homens fossem casados, então nós tínhamos ali uma quantidade de pessoas bem considerável, fora as crianças, né? E daí, saindo desse episódio da multiplicação dos pães, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Ou seja, eles acabaram de participar da multiplicação, e Jesus disse: "Olha, peguem o barco e vão vocês primeiro", porque Jesus tinha momentos que ele queria ficar um pouco sozinho, e é bem compreensível isso, porque ele estava sempre rodeado de pessoas, né? E ele estava ali sozinho. Tendo se despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Aí aqui então vai falar aquela história tão conhecida que nós ensinamos para as crianças na escolinha bíblica, que nós contamos nas pregações, que é quando Jesus ele vai se encontrar com os discípulos nas águas, né? Ele caminha sobre as águas, então Pedro vem até ele, e aí Pedro por fim acaba afundando na água, porque ele não tem fé. Eu quero ler essa parte aqui. Daí ele vai até eles, né, caminhando. Eles acham que é um fantasma, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Senhor, disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?"
Então todos entraram ali quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram à cidade de Genezaré. E quando os homens daquele lugar viram que Jesus tinha chegado, como de costume, já começaram a trazer os doentes, né? Suplicavam-lhe que apenas deixassem tocar na borda de seu manto, e todos que nele tocaram eram curados. Olha, tamanho poder que era manifesto através da pessoa de Jesus. As pessoas simplesmente tocavam na hora do seu manto e elas eram curadas, né? Eram pessoas enfermas, pessoas muitas vezes endemoniadas, pessoas muitas vezes carregando doenças por anos, como a Bíblia relata vários fatos a respeito disso. Então aqui nesse capítulo 14, Jesus, logo depois de uma multiplicação, ele anda sobre as águas, ele começa a curar, volta a curar mais pessoas, e é uma vida muito constante, como eu sempre falo, né? É uma vida de poucos momentos, ele tem poucos momentos de descanso, poucos momentos onde ele fica sozinho. Os momentos onde Jesus fica sozinho é quando ele diz: por favor, vão vocês na frente que eu preciso ficar aqui. E daquele momento de solidão, de solitude que ele fica ali com Deus orando, então logo depois daquilo já acontece essa maravilha, né? Que é Jesus andando sobre as águas, e todo esse relato que é tão conhecido. E aqui nós vemos então o poder de Jesus mais uma vez manifesto através da vida dele, o poder de Deus manifesta através da vida de Jesus, o que Jesus fez, né? E como ele manifestava o seu poder na vida das pessoas. Ele era a resposta para aquelas pessoas, assim como nós precisamos ser. Uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, que eu tenho notado como algo que tem faltado na nossa sociedade, nós cristãos sermos resposta para a sociedade, né, naquilo que nós fazemos, né? Pessoas às vezes que são médicos, são cristãos, você pode ser resposta através daquilo que você sabe. Se você é um padeiro, você pode ser resposta através do que você faz, porque você pode alimentar as pessoas, você pode falar do amor de Jesus. Aqui Jesus, ele era a resposta para aquelas pessoas, a vida dele. Eu tô dando aqui exemplos muito simples do nosso cotidiano, mas Jesus, ele era a resposta para aquelas pessoas, ele era o socorro para aquelas pessoas. E assim como Jesus era o socorro para aquelas pessoas, nós também podemos ser o socorro para essas pessoas, ajudando através da nossa profissão, através do nosso trabalho, mesmo sendo um trabalho muitas vezes simples, muitas vezes que você diz: poxa, eu sou só, sei lá, um artesão, eu sou só uma pessoa que trabalha com serviços domésticos, enfim. Lembre-se de uma coisa: a igreja primitiva, não somente a igreja primitiva era formada de pessoas simples, mas também o decorrer da história da igreja. Quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vemos que o evangelho se espalhou, milagres aconteceram, pessoas foram curadas através de pessoas simples que Deus usou. O evangelho foi espalhado através de pessoas simples que vendendo uma peça de artesanato, fazendo uma obra numa casa, muitas pessoas falavam do amor de Jesus em meio aos seus trabalhos, e essas pessoas eram alcançadas pela graça. Então não despreze os momentos que Deus tem te colocado em torno junto com pessoas, né? Não despreze as oportunidades que você tem, mas faça como Jesus, seja uma resposta para as pessoas, seja uma resposta para a sociedade em que você vive, e glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos que nós estamos postando aqui. Eu espero que esse conteúdo desse capítulo tenha te edificado, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui, se inscrever no canal e de ativar os sininhos, porque daí todo dia você consegue ver os outros vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!